Oi pessoal, como prometido, eu vim mostrar para vocês como eu faço a precificação das minhas peças em crochê, em específico a carteira Melissa, tá? Essa aqui é um outro modelo que eu já fiz, ó, com essas três cores, ainda não está 100% finalizado. Aqui eu aproveitei um restinho na cor creme, esse aqui é o náutico, tá? Todos são náuticos, na verdade, né? Esse aqui é o da Rasteixo, esse aqui, ó, da Rasteixo, esse aqui é o da Círculo e esse da Rasteixo também, tá? Então, eu fiz essa mescla de três cores, ó, você pode combinar conforme você gostar, né? Ou o restinho de cores que você tiver aí e quiser aproveitar. Eu tô realmente aproveitando bem pouquinho que sobrou aqui, ó, nessa cor de um outro trabalho. E aproveitei o que tinha mais dessa aqui, eu coloquei pra ser a cor principal e também a cor de dentro, tá? Que essa aqui é a cor champanhe, da Rasteixo. Essa aqui é o terracota, da Círculo, e essa é a creme da Rasteixo, tá? Pra quem quiser saber. Então, conforme prometido, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a precificação das minhas peças. Mas antes disso, eu preciso conversar com vocês que existem alguns fatores que nós precisamos considerar a respeito de precificação do nosso trabalho feito à mão. A primeira questão é que eu quero explicar para vocês que aqui eu vou deixar uma sugestão de como eu faço, tá bom? Não é regra, você pode fazer conforme você achar que se adapta melhor ao seu caso, à sua realidade. Mas é a forma como eu adoto, né, para minhas peças e para me vender as peças que eu produzo em crochê. É muito importante a gente saber precificar corretamente, até para a gente respeitar tanto a nós como profissionais, né, como ao cliente, levando um preço bem justo para todos. Outra questão é que eu não uso mais a regra de você multiplicar o custo de material vezes 3, tá? Como muitas pessoas usam e eu já usei bastante. Porque, acima de tudo, essa fórmula de multiplicar o material por 3, ela não valoriza a nossa mão de obra, que é o mais importante na peça feita à mão. Aqui no YouTube, no canal da Círculo, tem uma aula de como precificar a sua peça artesanal, onde a professora Luciana Ponzo, ela fala um pouco sobre isso, sobre a questão de por que você não multiplicar por 3, qual é o que implica tudo isso, né? Qual o prejuízo e desvalorização que o artesão recebe ao fazer dessa forma, tá? Então, vocês vão dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui para vocês conferir direitinho. Quanto mais vocês ouvirem e aprenderem sobre este assunto, melhor para abrir a mente e a gente poder ter certeza, né, e convicção de que a gente está colocando o preço certo, o preço justo para as nossas peças. Outra coisa que a gente precisa estar em acordo é que cada peça trabalhada existe a quantidade de horas para produzir essa peça em específico. Se você faz um jogo de tapete, é uma quantidade de horas. Se você faz uma carteira como essa, é outra quantidade. Uma bolsa, cada peça, de acordo com o seu nível de dificuldade, tem o tempo, né, para ser produzido. E você tem que registrar cada hora trabalhada das peças que você faz. Dá um pouquinho de trabalho, eu sei, mas é importante para que você saiba precificar de forma correta. É importante saber a hora, né? Quantas horas você trabalhou naquela peça, tá? Mas atenção, o cliente ele não pode pagar pela nossa ineficiência. O que seria nossa ineficiência? Quando a gente faz uma peça demorada demais, por exemplo, tá? Porque cada hora trabalhada ele vai pagar pelas nossas horas trabalhadas pela mão de obra nesse tempo. Então, se a gente faz muito devagar, lógico que vai ficar muitas horas trabalhadas e a peça vai ter um custo maior, que não seria justo, tá? Porque a gente fez devagar. Quem ainda é iniciante vai realmente fazer devagar, mas com a experiência ele vai vendo que não precisa desse tanto de tempo. Então, a gente faz uma média aí de horas. Por exemplo, às vezes eu demoro aqui para fazer uma peça dessa 2 horas, e quem é iniciante pode fazer ela até em 5 horas, 4 horas, mas ele não pode colocar essas 5 horas porque senão a peça vai ficar um custo muito alto, tá? Teria que fazer uma média, baixar 1 hora, 2 horas, porque tem que descontar, né, esse tempo que ele ainda está pegando experiência, tá? Outra coisa, pessoal, mesmo que o artesanato não seja uma fonte principal de renda para você, ainda assim é necessário você precificar de forma correta, tá? Para você ganhar o preço justo, né, o valor justo pelo seu trabalho, até também para não prejudicar o mercado, porque aumenta ainda mais a desvalorização artesanal e atrapalha as colegas que estão dando duro, né? Todos os dias aí trabalhando de forma profissional e dependem do crochê como fonte de renda. Então a gente tem que ter empatia, né? Não é porque eu faço aí de forma esporádica, não é a minha fonte de renda, mas mesmo assim eu aconselho e considero muito importante a gente saber precificar de forma correta. Explicado tudo isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei em folhas de papel mesmo para facilitar aqui a visualização e vocês consigam entender enquanto eu explico, tá? Então, como você deve precificar o seu trabalho feito à mão? É importante a gente considerar esses 4 itens aqui, ó.
os custos diretos, despesas variáveis, despesas fixas e o ganho. Todos esses 4 itens são essenciais para a gente precificar de forma correta. Vou explicar detalhadamente cada um deles. Então, vamos entender o primeiro dos 4 itens. O primeiro é o custo direto, que ele é composto pelo material e pela mão de obra. O material é os fios, tecido, cola, aqui tô dando um exemplo, tá? Dependendo do seu artesanato, pode ser outros materiais. Embalagem sempre tem, né? Nunca a gente pode esquecer. As alças, botões, fechos, zíper, etiqueta e etc. Tudo isso é material. Vocês estão vendo aqui que material é apenas um dos itens do custo direto, não é tudo que a gente deve considerar. A outra questão é a mão de obra. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas você tem que saber qual é a sua pretensão salarial, que no exemplo aqui eu coloquei R$ 1.600. Então, você vai ver direitinho qual a sua realidade, quanto você quer ganhar com o seu trabalho no crochê ou outro artesanato. E você vai ver aí, vai colocar quanto seria o seu salário mensal, tá? Pela sua mão de obra. Então, nosso exemplo, R$ 1.600. Outro detalhe que você tem que saber é quantas horas vocês vão trabalhar por dia. No nosso exemplo, serão 6 horas por dia. E quantos dias por semana você vai trabalhar também com crochê, né, com seu artesanato, tá? Que no caso do nosso exemplo, coloquei 5 dias. Então, minha pretensão salarial é de 1.600, vou trabalhar 6 horas por dia e 5 dias por semana. Sabendo esses 3 aqui itens, a gente vai passar para a próxima, a gente vai fazer aqui um cálculo, é bem simples, tá? Já não fiquem atemorizados, só para a gente saber quanto é a sua hora trabalhada. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. A gente vai trabalhar 6 horas por dia, você vai multiplicar 6 horas por dia, 6 vezes quantos dias por semana? No meu caso, 5. Então, 6 vezes 5, você vai trabalhar 30 horas por semana, tá? Porque são 5 dias na semana, então, semanalmente serão 30 horas. Mas aí você vai trabalhar o mês todo, então, são 4 semanas no mês. 30 horas vezes 4 semanas dá 120 horas por mês, tá? Então, serão as horas trabalhadas por mês. Aí, a gente vem aqui pegando a nossa pretensão salarial, que no meu exemplo é 1.600, divide por 120 horas, que foi o que a gente encontrou aqui de horas trabalhadas do mês. 1.600 dividido por 120 é igual a 13,33. Esse valor é o valor da sua hora trabalhada. Arredondei para R$ 14, para ficar mais fácil o número fechado, tá bom? Então, no seu exemplo, pode dar qualquer outro valor. Lógico que quanto menos dias na semana você trabalhar e menos horas, mais alto vai ser o custo da sua hora trabalhada. Então, você tem que ver direitinho para não ficar uma coisa muito absurda ou que, né, se comporte a sua realidade, tá bem? Então, chegando a esse resultado do valor da sua hora trabalhada, a gente guarda esse resultado para mais na frente eu voltar a explicar sobre ele, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó. Vamos usar, por exemplo, a carteira de mão Melissa, tá? Que é a que eu estou mostrando aqui para vocês, mostrei no início. Lembra que os custos diretos é o material mais a mão de obra. Então, vamos ver. Material. Eu coloquei aqui como fio náutico, né, que é o que eu utilizei, tá? R$ 11,20. Eu peguei o valor de 1 quilo de fio. Lembra que 1 quilo dá para fazer em torno de 5 carteiras. Multipliquei o valor de 1 quilo por 5, ficou 11,20 para cada carteira, tá? Então, foi a quantidade de material que eu tô utilizando para uma carteira. Botão magnético, etiqueta e embalagem, alça de mão em couro, né? Tudo isso aqui eu somei, deu R$ 32,70. Então, esse aqui é o valor do meu material. Mão de obra, eu tô levando em consideração que eu levo mais ou menos 2 horas para mim começar até concluir a peça, colocar botões, tudo, deixar tudo ok, só no ponto de entregar para cliente. Então, eu coloquei 2 horas para concluir, né, para produzir essa peça. 2 horas vezes 14, lembra que a hora trabalhada minha aqui do exemplo é R$ 14. Então, 2 horas vezes 14 dá 28 horas, R$ 28, perdão, de mão de obra, tá? Então, aqui a gente tem dois números, R$ 32,70 de material, mais R$ 28 da mão de obra. Soma e temos o valor de R$ 60,70 de custos diretos. Nota que se a gente for pegar o custo de material e multiplicar por 3, nós vamos ter em torno de R$ 97,00, que foi o valor que a gente chegou ao final, seria o valor final de venda. Nesse exemplo, dá certo você até multiplicar por 3, você vai ter o valor aproximado do valor justo de venda.
Porém, em outros casos, onde o custo de material é bem baixo, e a mão de obra é bem demorada, por exemplo, se você vai usar em torno aí de umas 8 horas, 7 horas de trabalho, quando você multiplicar por 3 o valor final, que se você for usar dessa forma como valor final de venda, vai ser bem mais baixo do que o valor que deveria ser, caso você considerasse a mão de obra e os outros fatores, como despesas variáveis, despesas fixas e o ganho, tá? Então, nesse caso aqui, você poderia fazer, multiplicar por 3 e daria o valor que a gente encontrou de R$ 97 aproximadamente. Mas na maioria dos casos isso não dá certo, porque a mão de obra é bem maior a quantidade de tempo que a gente gasta para produzir a peça. Ou, dependendo de como é a venda, você tem um custo fixo mais alto. Custo fixo não, perdão, uma despesa variável mais alta. Então, isso aí tem que ser considerado, por isso que eu não calculo vezes 3, tá? Porque em alguns casos pode até dar certo, mas não é regra. Na maioria das vezes a gente sai perdendo se a gente não considerar a mão de obra, porque tem trabalho que é bem rapidinho de fazer, ó, 2 horinhas para fazer isso aqui. Mas tem outros que são mais detalhados, né? Demoram, sei lá, 8 horas, 10 horas, tem trabalhos que demoram 20 horas para você produzir. Se a gente não considerar a mão de obra, a gente vai sair perdendo com certeza. Então, nós já explicamos o primeiro dos 4 itens, tá? O primeiro foi os custos diretos, onde a gente viu material e mão de obra. Agora, a gente vai para despesas variáveis, depois despesas fixas e depois o ganho. Despesas variáveis. O que acontece? Essa despesa, ela só existe se você vender. Ou seja, ela é variável, como o próprio nome já diz. Se não vender, não tem a despesa. Tá, quais são essas despesas? Taxas de cartão, tá? Se você passa no cartão de crédito, tem taxa. A plataforma de vendas, que você pode ter o custo, né, para estar vendendo, como Elo7, qualquer outra aí que tenha um custo para venda. Então, você tem que colocar aqui como despesa variável. Vendeu, teve essa despesa, tem que anotar. Mas aí acontece de você não ter essa despesa, tá? Depende da sua venda. Muitas vezes você vende diretamente do Instagram, do WhatsApp e não tem essa despesa, então ela não vai existir. O outro ponto, número 3, são as despesas fixas. Essas sempre vão existir, vendendo ou não vendendo, tá? São os gastos que você tem para você trabalhar. Como, por exemplo, aluguel, se você paga, ou energia, ou internet, ou gasolina para você ir comprar material e também para você deixar encomenda, ou ir no correio postar encomenda. Tudo isso aqui são despesas fixas que você tem que gastar para trabalhar. Lembrando que o aluguel, energia, internet ou água, por exemplo, qualquer dessas despesas que você, caso você não tenha ateliê, né, você trabalha em casa, então essas despesas aqui, você tem que contar também um percentual dela, porque você acaba gastando um pouquinho para trabalhar, mesmo que não seja o todo, tá? Por exemplo, você gasta energia aí para fazer passar alguma coisa, para gastar uma cola quente, né, aquela pistola, ou por exemplo, o ventilador, a luz do quarto onde você trabalha, tudo isso, o ar-condicionado, tudo isso é energia que você está gastando para trabalhar. Tem que ser contado também, tá? Senão a gente sai no prejuízo. Mesmo que seja uma porcentagem pequena, uma parte você gasta com o seu trabalho, então tem que ser levado em consideração. O quarto item, né, o mais, para mim, um dos mais legais é o ganho, tá? Você tem que separar um percentual de ganho que você tem que definir, tá? Individual, pode ser 15%, 20%, 30%, o valor que você achar melhor como ganho, né, da sua empresa, tá? Esse valor você pode investir no ateliê, em estoque de materiais e comprar equipamentos, investir em cursos de aprimoramento e tudo mais, tá? E entre outros exemplos que podem seguir aí. Então, tem que ter um percentual de ganho. Aí pode surgir a dúvida, Dani, e aí? Eu já tenho um lucro, né, da minha mão de obra, e eu ainda preciso ter esse ganho, é obrigatório? Pode ser que a peça fique muito alta, o custo. Gente, assim, pra mim é essencial o ganho, tá? Por quê? Vamos pensar como uma empresa, né? A gente ainda não é empresa, mais uma empresa grande, mas vamos pensar como grande. Então, vamos dizer que você trabalha com crochê, né, que é o meu ramo, por exemplo, e aí você tá crescendo, tem várias encomendas e você não dá conta de fazer sozinha. Então, você tem que contratar pessoas para fazerem as peças em seu nome, né, no nome da sua loja, e aí você tem que dar um percentual de salário, né, da mão de obra daquela pessoa. Então, você não ganha nada, mesmo sendo você
a dona da empresa, você não ganharia nada, porque se você cobrar só a mão de obra, você não teria mais nada para você. Ia tirar os custos, né, as despesas, e você não ia ganhar nada em consideração a isso. Então, esse ganho aqui seria para a sua empresa, tá? Se você é o mesmo que produz, então você vai ter o lucro, né, da mão de obra, mais o lucro da empresa, que é o ganho, tá? Mas se caso, como o meu exemplo, você contrata alguém ou precisa pagar alguém para ajudar a fazer uma peça, você tem que pagar a mão de obra dessa pessoa. Então, além da mão de obra, você tem que ter o ganho para sua empresa, tá? Eu acho muito essencial você ter um ganho, nem que seja uma porcentagem um pouquinho menor. Até para isso mesmo, você investir, ó, investir em material, investir no ateliê. Aí eu tenho um sonho de montar meu ateliê, então você vai ter que tirar de algum lugar, né? E o que eu acho interessante é você colocar a porcentagem de quanto você quer ganhar de cada peça, né, vendida, para investir no seu sonho. Por isso é muito importante essa parte aqui do ganho. Então vamos prosseguir. Aqui eu trouxe para vocês uma questão bem bacana, bem legal, para facilitar a nossa vida. Eu descobri isso aqui, não é criação minha, tá, gente? Eu descobri assistindo vídeos no YouTube, aqui no YouTube, no canal da Nath Petri. Vou deixar o link também desse vídeo, que eu aprendi muito, muito com esse vídeo, onde ela e outra moça, que eu infelizmente não me recordo o nome no momento, ela explica muito bem sobre isso. E aí ela trouxe essa questão aqui do número mágico, que esse número mágico ele vai considerar despesas variáveis, despesas fixas e o ganho, para que você não tenha que calcular quanto é cada coisinha e dê muito trabalho pra gente no dia a dia, porque a gente quer, né, tudo bem mais rápido, a gente não tem muito tempo. Então, ela fez o cálculo lá, ela é especialista nisso, e ela chegou a um número mágico, tá? Que considera esses três fatores, onde ela colocou despesas variáveis em 20%, despesas fixas 10%, que seria uma média, né? E o ganho 15%. E o cálculo ela não ensina lá, mas quem quiser entrar em contato ela pode ensinar, tá bom? Eu também não vou considerar esse cálculo aqui, mas eu sei que tá certo e confio, né? Porque é uma especialista no assunto. E ela chegou a uma conclusão de um número, chama-se número mágico, de 1,8, tá? Que ele considera as despesas variáveis. E o 1,4 sem essas despesas variáveis, porque realmente pode não ter as despesas variáveis dependendo da sua venda, tá? Que foi o que a gente explicou aqui anteriormente. E eu cheguei à conclusão de usar um intermédio entre esse e esse, tá? Eu uso 1,6. Aí, para que a gente quer esse número mágico? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os custos diretos, que lembra, é material e mão de obra. A gente somou, então a gente vai pegar essa soma dos custos diretos, mas não, perdão, e multiplicar pelo número mágico, que você vai escolher 1,8, 1,4 ou 1,6, que, por exemplo, é o que eu uso, tá? 1,8 quando você tem despesas variáveis, 1,4 sem essas despesas, e no meu caso, eu uso 1,6, que é bem no intermédio, bem no meio entre esses dois, tá? Então, aí você vai multiplicar os custos direto vezes o número mágico. Aí sim, você vai ter o valor final de venda do seu produto. Então, vamos lá. Então, lembrando que o número mágico, ele considera as despesas variáveis, despesas fixas e o ganho, tá? As porcentagens que eu falei anteriormente. E esse número mágico eu uso é 1,6. Então, eu vou pegar a soma, tá? Dos custos diretos, que aqui é a mão de obra mais o material, vezes 1,6. Aí, eu cheguei a um valor de R$ 97,00, que é o valor final da minha peça pronta, tá? Então, quando eu tiver com ela prontinha, já com os botões e com minha alça de mão, R$ 97,00 é o valor que eu vendo ela hoje, tá? Lembrando que é hoje, né? Pode ser que mais na frente mude, porque tudo vai mudando o preço, né, com o passar do tempo. Então, hoje o preço de venda dela é R$ 97,00. Uma coisa que vocês podem fazer para ela ficar, por exemplo, mais em conta ainda, porque eu não acho esse valor alto, tá, gente? É um trabalho feito à mão, é com fio de qualidade. O fio náutico é um fio que ele tem uma resistência muito grande, ele demora para sujar, né? E quando suja é muito fácil de lavar, de enxugar. E ele tem também a qualidade do fio, ele é bem superior ao fio, por exemplo, de algodão, barbante. Mas se você for fazer com outros fios, você vai considerar o preço do fio que você utilizou, né? Mas fazendo com fio náutico é um preço muito bom, muito bacana esse valor aqui final. E aí você vai ter um valor justo para sua cliente, onde você ganha e ela também ganha,
tá bem? Porque vai ter uma peça de qualidade e muito bem feita. Outra coisa que vocês podem fazer é reduzir custo, por exemplo, se você quiser, eu dei o exemplo dessa alça aqui, em torno de R$ 15, se você quiser tirar ela, você tira, aí você vai diminuir R$ 15 de custo, né, que teve lá. Quando você multiplicar, vai ficar mais barato ainda. E a peça final vai ficar em torno de R$ 80, R$ 82, tá? Que você pode estar vendendo. Então, se você quiser diminuir, você vai, ó, se você não quiser colocar, né, você pode dar essa opção para cliente fazer de crochê, fazer só um cordão de correntinhas e fixar aqui para ela ter onde prender o braço na bolsinha, tá? Na carteira. Então, esse cálculo ele pode ser aplicado a qualquer outra peça que você estiver fazendo, tá bom? Da mesma forma como eu mostrei para vocês esse cálculo aqui, você pode aplicar a outros trabalhos que você estiver fazendo em crochê, por exemplo, tá? Você vai fazer a soma aí dos custos diretos, né, que é o material, mas a mão de obra multiplicar pelo número mágico que você escolher, que no meu caso eu utilizo 1,6. Vou deixar um PDF para vocês aqui também na descrição do vídeo, tá? O link do PDF, onde eu tenho, né, digitado cada parte aqui, conforme eu expliquei para vocês, como material de apoio para vocês baixarem e ficarem com ele no celular, caso vocês queiram, para consultar quando tiver alguma dúvida, tá bem? Então, baixa aí o material PDF aqui, que é um brinde do amor para vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu trouxe aqui em forma aqui de, né, explicado aqui em papel mesmo, porque eu queria explicar cada detalhe para vocês para que ficasse bem didático. Espero muito que vocês tenham entendido. Gostei muito de explicar para vocês sobre isso. Confesso que ainda preciso aprender um pouco mais, né? E tudo isso que eu vim trazendo aqui para vocês é um resumo, tá? De outras referências que eu tenho somado, tenho aprendido aqui no YouTube de pessoas que também são capacitadas e que ensinam super bem. Todas elas eu vou deixar aqui, ó, o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nessas aulas também e ampliarem, né, o conhecimento de vocês sobre este assunto que para mim é super importante, tá bem? Então é isso, beijinhos e até a próxima aula.